Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E eu estava planejando para o vídeo de hoje continuar um pouco naquela sequência de análises e de reflexões que eu vinha fazendo nos últimos vídeos a respeito de coisas relacionadas à política cultural do país, enfim, aquelas análises críticas que eu vinha fazendo sobre uma visão mercadológica da arte, ou então as bizarrices de alguma pessoa ligada à arte ao entretenimento, enfim, dita por alguém, como aconteceram nos últimos vídeos. Então eu estava planejando, inclusive, no vídeo de hoje, falar de duas coisas que eu considero muito importantes, né, dentro desse universo mais pragmático. Uma tem a ver com o projeto de lei que o governo federal propôs, né, e que já foi aprovado na Câmara, sobre o aumento na taxação de livros, da compra de livros, que chegou inclusive a gerar algumas manifestações de artistas. Tem um artista que vai inaugurar uma obra na Bienal do Livro do Rio, que é uma ponte feita de livros, enfim, como uma forma de protesto e tudo mais. E um outro assunto que eu queria abordar também tem a ver com a dissolução do Conselho Nacional de Investimento em Cultura, do CNIC, que é um conselho ligado à Secretaria Especial de Cultura, que, para quem não sabe, é um conselho que é o conselho que analisa e aprova os projetos da Lei Rouanet. E esse conselho ele é formado legalmente por membros do poder público ligados à Secretaria Especial de Cultura e por membros da sociedade civil. E o mandato desse conselho acabou agora e deveria ser renovado, e não foi renovado, e os projetos da Lei Rouanet estão sendo aprovados ou não, né, estão sendo analisados ad referendum por uma única pessoa, um servidor do Ministério do Turismo, né, onde a Secretaria Especial de Cultura está colocada, da Secretaria Especial de Cultura, que é um militar que foi colocado lá pelo governo para isso. Então, o quanto isso representa de problemas, enfim. Eu ia falar sobre essas coisas mais pragmáticas. Mas aí, eu acabei lendo uma reportagem da BBC, que eu achei muito legal, muito interessante. Então, eu resolvi deixar esses assuntos mais de política mais pragmática para um outro momento, apesar de achá-los importantes, para falar um pouco sobre essa reportagem da BBC. E o que é que tem na reportagem da BBC? É uma reportagem que fala sobre a construção de um mito relacionado às características monocromáticas das esculturas gregas. Então eu vou explicar para não ficar muito confuso, né? Um casal de arqueólogos alemães, né? Vinzenz Brinkmann, que é diretor do Departamento de Antiguidades do Instituto Liebigos, e a esposa dele, Ulrike Koch-Brinkmann, montaram uma equipe, ambos arqueólogos, eles montaram uma equipe e começaram a pesquisar, já fazem muitos anos, as esculturas gregas. E eles chegaram à conclusão que as esculturas gregas não eram monocromáticas, ou seja, brancas de mármore ou escuras de bronze, porque para nós, né, quando a gente estuda a história da escultura da Grécia, a maioria das esculturas era de mármore branco e algumas poucas esculturas eram de bronze escuro. E é essa a ideia que a gente tem da escultura grega lá do século V a.C., né? E eles vão desconstruir essa ideia que para eles é um mito que foi criado através da pesquisa deles e vão revelar que as esculturas gregas eram coloridas, muito coloridas. Elas eram de mármore e de bronze, mas elas eram pintadas. E aí eles até falam que a Acrópole de Atenas era uma grande explosão de cores, e não aquelas ruínas monocromáticas que a gente vê hoje em dia. Então, como é que essa pesquisa deles é feita? Então eles vão começar, primeiro, a desconstruir um mito, que é que a maioria das esculturas gregas eram feitas de mármore e algumas poucas de bronze. E como é que eles vão
trabalhar isso na pesquisa deles. Primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: as esculturas que eram ligadas a algum monumento, algum templo, tal, elas eram de mármore. Mas as esculturas livres, soltas, né, únicas, a maioria delas era de bronze. E por quê? Porque o mármore era um material que era mais difícil de sustentar em pé. Ele era mais frágil para se sustentar em pé. Então, quando eles queriam fazer uma escultura, e tanto mármore como bronze eram fáceis de serem trabalhados e de serem encontrados na Grécia. Então, quando os escultores gregos queriam uma peça solta e mais resistente, eles faziam de bronze. E por que para nós chegou a maioria das estátuas gregas de mármore? Ele fala por dois motivos. Primeiro, porque o bronze ele era um material mais fácil de ser reutilizável, reaproveitado. Então, muitas das esculturas de bronze da Grécia, elas foram recicladas e transformadas em outros objetos. Já as de mármore não. Por isso que para nós parece que a maioria das esculturas eram de mármore. E aí, além disso, eles apontam uma outra coisa. Quando Roma invade a Grécia e se deixa, né, e quer copiar a estética grega, a arte grega era pública, né? Então eram grandes estátuas, monumentos públicos e tudo mais. E aí, quando Roma vai imitar essa estética grega, ela vai imitar para um lugar mais privado, né? Público também, como os banhos públicos romanos e tudo mais, mas também muito para o ambiente privado dos nobres romanos que queriam ter réplicas de esculturas gregas nas suas casas. E aí essas réplicas eram feitas de mármore, com algum tipo de suporte, então um tronco esculpido, que está ligado à figura humana, tecidos e tudo mais, justamente para poder dar uma sustentação maior à estátua. E aí eles dizem que muitas dessas estátuas clássicas que estão nos museus, na verdade, são réplicas romanas das estátuas gregas. Então tudo isso, primeiro, ajudou a gente a criar uma ideia de que a maioria das estátuas gregas eram feitas em mármore. Bom, mas esse não é o assunto principal da pesquisa deles, né? Isso foi uma descoberta que eles fizeram, por exemplo, conseguindo descobrir estátuas de bronze gregas no fundo do mar Mediterrâneo, enfim. Essa é como se fosse um primeiro passo da pesquisa. Aí, a partir disso, eles começaram a analisar as estátuas de mármore gregas que eles puderam ter acesso. E eles perceberam que, mesmo a olho nu, era possível ver um certo revestimento de cores nessas estátuas. E aí eles começaram a usar processos de análise da arqueologia, né? Como luz infravermelha, raio ultravioleta, enfim, processos químicos sofisticados próprios da arqueologia, e descobriram as verdadeiras cores dessas estátuas. Então, eles descobriram que essas estátuas eram extremamente coloridas. E aí eles montaram uma exposição, que é por isso que a reportagem da BBC foi escrita agora, ontem, né? Porque essa exposição está rodando a Europa, foi para a Grécia já, enfim. Que é uma exposição onde eles fizeram mais de 60 réplicas de estátuas gregas com as cores originais, segundo a pesquisa deles, né? Então vai aparecer para vocês agora aí algumas dessas imagens para vocês verem a diferença, né? A diferença gritante que é. E enquanto vocês veem as imagens, eu vou continuar falando da pesquisa deles. Aí eles falam, tá, mas por que então, para nós, chegou a ideia de que as estátuas gregas eram monocromáticas, ou brancas de mármore, a maioria delas, ou escuras de bronze? E aí eles vão fazer uma reflexão histórica a respeito disso e vão dizer o seguinte: já no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, foi descoberta uma escultura em Pompeia que tinha sido extremamente bem conservada pela lava da erupção do Vesúvio. A gente não pode esquecer que o Vesúvio, a famosa erupção do Vesúvio que dizimou a cidade de Pompeia, foi no ano 79 depois de Cristo.
Então a gente ainda está falando da Idade Antiga, né? Da Era Antiga. E essa estátua de Ártemis, que foi descoberta em Pompeia e que foi extremamente bem conservada pela lava do Vesúvio, ela era uma estátua colorida. E também em Pompeia foi descoberta, no século XVIII também, um afresco que mostra uma pintora pintando uma estátua. Né? Então é um afresco que mostra a cena de que eles pintavam estátuas na antiguidade. Então por que e aonde começou essa ideia de uma escultura grega monocromática? Aí eles vão dizer que isso foi um mito criado no Renascimento. Por que no Renascimento? Porque o que acontece? Quando o Império Romano do Ocidente é invadido e a gente entra na Era Medieval, na Idade Média, a arte da Era Medieval, ela precisa, né, a cultura grega, enfim, principalmente nos aspectos artísticos, ela é deixada de lado, ela é esquecida. Por quê? Porque a arte passa a ser usada pela igreja como um elemento de doutrinação, né? Então a arte passa a representar passagens bíblicas, cenas religiosas, enfim. E para chamar a atenção das pessoas, essa arte precisava ser bem colorida. Então a arte sacra, né, da Idade Média é uma arte muito colorida, é uma arte que abusou das cores justamente para chamar a atenção das pessoas. Quando no Renascimento eles retomam o interesse pela cultura grega, eles precisavam criar um contraponto a essa arte medieval. Então os escultores renascentistas, né, Michelangelo e vários outros, começam a reler, né, a fazer releituras de obras gregas, de esculturas gregas, em mármore branco e monocromáticos, em mármore puro, né, para criar uma espécie de contraposição àquela arte mais passional, mais emotiva da era medieval, criar um contraponto de uma arte mais racional, de uma arte mais austera, mais séria, né, que é a arte renascentista. Então essa ideia de que a arte grega era uma arte séria, uma arte austera, tinha que ter o seu elemento estético, e esse elemento estético foi a monocromia. Por quê? Porque o colorido ele é visto como uma coisa mais emotiva, menos racional, mais passional, né? E aí a gente não pode esquecer, fazendo um pulo histórico, né, que mas eles não sabiam, antes de fazer esse pulo histórico, mas eles não sabiam dessas coisas, eles não conseguiam ver que as esculturas eram pintadas. Eles viam, só que eles criaram uma realidade deles. Eles criaram uma realidade para lançar uma ideia, né? É ideológico o negócio. E aí o Vincent Brinkmann, né, que é o arqueólogo responsável por essa pesquisa, até vai dar um exemplo muito claro do Goethe, né? O Goethe, no início do século XIX, em 1810, ele vai lançar o livro dele chamado Teoria das Cores. E nesse livro ele vai dizer que os animais selvagens e as crianças reagem emocionalmente à presença das cores. Então ele vai dar a entender que a cor está muito mais ligada a algo menos racional, menos evoluído. E aí o Vincent Brinkmann vai até dizer, se eles tivessem lido Platão, eles conseguiriam entender que a estátua grega era pintada, porque em Platão, quando Platão vai falar das estátuas gregas, ele vai dizer, inclusive, por exemplo, que os olhos deveriam ter as cores mais vibrantes, porque os olhos eram as partes mais importantes do corpo. Então, na própria obra de Platão, você já vê a indicação de que as estátuas eram coloridas. Mas, enfim. E aí, a partir dessa ideia do Goethe, no século XIX, é reforçada essa construção que começou lá no Renascimento, de que a monocromia é algo mais austero, mais racional, mais sério. Então, que a arte grega, que é considerada a arte mais elevada da história da Europa, né, e consequentemente de todo o Ocidente, ela é vista, ela tem que ter o elemento estético, então ela é colocada como uma arte monocromática. E eles vão desconstruir todo esse mito nessa exposição deles. E aí, refletindo sobre isso,
eu começo a pensar numa série de coisas, de como isso chegou até nós. Eles vão falar de como isso foi colocado pelos nazistas, por exemplo, como isso foi reforçado pelos nazistas para dar uma ideia de uma superioridade, inclusive da raça ariana, enfim, de uma arte mais austera, Quer dizer, como a austeridade acabou se misturando com elementos, por exemplo, passou da monocromia para elementos como a branquitude e tudo mais. E se a gente for parar para ver, existem dois aspectos, e isso não aparece na reportagem não, mas que eu comecei a refletir depois de ler a reportagem. Por exemplo, as culturas africanas e as culturas do Oriente Médio, as culturas árabes, por exemplo, são culturas que exaltam muito a cor, né? Onde a cor tem um aspecto muito importante, né? A cor tem uma força estética muito grande. Então, o quanto também, no decorrer do tempo, né, historicamente, um mito que foi criado lá no Renascimento passa a ser utilizado com outros ideais ideológicos. Então, essa ideia da superioridade da cultura europeia sobre as outras culturas, porque por ser uma cultura mais racional, precisa ter esse elemento estético da monocromia, da austeridade da cor, de menos cor, né? Se a gente pensar numa situação corriqueira do nosso cotidiano atual, inclusive, né? Então, se a gente pensar nas construções, nas casas, geralmente o quarto das crianças é colorido, mas o quarto dos adultos é mais austero, é mais monocromático. Os espaços infantis são espaços mais coloridos, mas os espaços adultos, os espaços mais sérios, são espaços mais monocromáticos. Então essa ideia de uma austeridade, de uma seriedade monocromática, em contraposição a uma alegria, a uma coisa mais emotiva de espaços coloridos, tem a ver com um imaginário que perdura até os dias de hoje, de que a seriedade, de que a racionalidade e a maturidade tem que ser algo menos explosivo, né? mais individualizado, né? Menos individualizado, menos individualizado, mais padronizado, né? Porque o que acontece com uma explosão de cores? É muito mais difícil você padronizar algo que é muito colorido, porque se você tem cores diferentes, essas cores podem ser trabalhadas das mais diversas formas. Agora, se você tem coisas monocromáticas, é mais fácil você padronizar. Então há uma padronização da arte grega nessa monocromia, ou branca do mármore ou escura do bronze, mas mais branca do mármore, né? E a pesquisa não fala em racismo nem nada disso. Eu estou fazendo essa análise a partir da pesquisa com assuntos que foram trabalhados historicamente depois, tá? E aí eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa disso, né? E eu quero dizer até que eu resolvi falar sobre isso muito menos pela reportagem, apesar de ter achado a reportagem muito legal, mas muito mais pelos comentários que eu li a respeito da reportagem quando eu fui fazer a pesquisa no site. Comentários bizarros, do tipo, os esquerdos, porque agora tudo é esquerda, é comunista, né? Porque ficam colocando racismo em tudo. A reportagem não fala de racismo, a reportagem não fala disso, fala da monocromia, né? De um aspecto monocromático ligado à austeridade, ao racionalismo próprio do Renascimento que vem até os dias de hoje. É só isso. Mas é muito louco como ver como as pessoas comentam as coisas sem terem lido ou sem terem se debruçado mais sobre a leitura que fizeram e tudo mais. Mas eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Depois de ver essas imagens, e essas imagens são as imagens das réplicas que estão na exposição. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, curtam o vídeo, enfim. Se inscrevam no canal, compartilhem, visitem blog, redes sociais. Como eu tenho pedido nos últimos vídeos, ajudem a gente aí a ampliar cada vez mais o nosso público, porque a gente está precisando da força de cada uma de vocês e de cada um de vocês no nosso trabalho. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.